da sua família, um pouco do trabalho dessa igreja para poder estar aqui conosco essa noite. Agradecemos mais uma vez a presença do reverendo aqui. Vamos orar para que Deus use a vida do teu servo, continue abençoando a vida do reverendo e sua família. Santo Deus, agradecemos a Ti pela vida do reverendo Wilson, de sua esposa, que se dispuseram a estar conosco aqui neste sábado. Agradecemos ao Senhor por todo o trabalho que Ele tem feito na obra do Senhor, seja com a sua igreja, ajudando os outros servos de outras denominações como nós, seja também no seminário que o Senhor tem o abençoado em todas as suas funções, para a honra e glória do nome do Senhor. Pedimos ao Senhor que continue lhe dando saúde, longa vida, utilizando a sua vida em prol do ministério. Agradecemos ao Senhor também pela disposição de sua esposa, de estar conosco aqui, de acompanhá-lo nos seus afazeres a qual o Senhor tem chamado. Pedimos que derrame toda a sorte de bênção sobre a vida de teu servo, de sua família, de seus filhos, de seus netos, e continue cuidando da vida do reverendo, em nome de Jesus, amém. Reverendo. Pequenininho, mas é o púlpito. Grande, né? Você pode fazer a leitura para mim? Eu anuncio um momento. Meus irmãos, boa tarde. Já quase noite, né? Ou já entramos na noite. Eu quero manifestar toda a alegria, é uma honra que Deus me concedeu há alguns anos atrás e me concede de novo, em poder participar com vocês de culto. Já lemos a palavra de Deus, oramos, cantamos e já podemos também experimentar a comunhão uns com os outros. Eu trago o abraço da minha igreja, já citada aqui, e parabenizo a igreja pelo seu aniversário. Agradeço também o gentil convite do reverendo Choi, do Stanner, aluno ali do JMC, seminarista, uma pessoa muito amiga. E eu agradeço a ele pelo gentil convite, pela oportunidade que Deus me concede de falar e participar com vocês desse importante trabalho. A leitura encontra-se no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, do versículo 42 ao 47. Então vamos abrir nossas Bíblias e o Stanner haverá de fazer essa leitura. Atos 2, 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Obrigado.
Vamos orar. Querido Deus e nosso Pai, a Tua palavra, ela sempre nos alimenta e é fonte de vida. Ouvimos da boca do Teu servo aquilo, Senhor Deus, que o Senhor mesmo inspirou a Lucas. Lições e narrativas tão importantes e necessárias às nossas vidas e à vida da Tua igreja. Permitas, ó Senhor, que tenhamos compreensão desta palavra através da iluminação do Teu Santo Espírito e que Ele nos capacite, Senhor, cada vez mais a entender, crer e a viver de forma servil e obediente ao Teu Santo Evangelho. Oramos e Te agradecemos em nome do nosso Senhor. Amém. Viver a verdadeira Igreja de Cristo nos dias modernos ou na modernidade. Há muitos anos atrás, ainda nos Estados Unidos, um jovem aspirante ao ministério, ele ligou para o pastor da sua denominação e fez uma pergunta muito sincera, se haveria uma igreja ou um campo para que ele pudesse então iniciar o seu ministério. Ainda que aquela denominação, ela não se preocupava naquele momento na formação teológica dos seus pastores. E aquele ministro, ele diz ao jovem aspirante de uma determinada cidade, que ele poderia ir à cidade, e ele poderia iniciar o trabalho. E esta foi a palavra e todo o suporte que a denominação deu àquele jovem pastor, ou aquele jovem que pretendia o ministério pastoral. E ele então mudou-se rapidamente para aquela cidade, ainda que o ministério dele tenha durado apenas 18 horas. E ele conta que passou essas 18 horas batendo de porta em porta naquela cidade. Provavelmente não era uma grande cidade, mas ele se preocupou em bater na porta, ele se apresentava, ele mostrava suas credenciais e convidavam as pessoas para uma rápida conversa a respeito das suas pretensões naquela cidade. Ele narra que foi uma das experiências mais decepcionantes da vida dele. E ao final do dia, ele já estava praticamente fora da parte urbana, não havia mais para onde ir. Ele não conseguiu manter nenhum tipo de contato com aquelas pessoas da cidade. E então ele volta-se e diz que o seu ministério não durou mais que 18 horas, voltou-se para a sua cidade e ali ele começou a repensar em toda a sua vida e em tudo aquilo que ele havia iniciado. É evidente que o que nós temos aqui é uma intenção que brota no coração de um jovem aspirante ao ministério, e ele quer iniciar um trabalho, ele quer plantar, como é hoje mencionado, uma igreja numa determinada região, ainda que existindo outras igrejas ali. E o resultado, então, foi bastante negativo para ele. E ele entendeu que deveria, então, repensar. E ele realmente voltou, ele repensou, ele foi para Nova York, ele foi estudou num seminário presbiteriano em Nova York. E ali ele foi muito influenciado pela teologia. E estudou
praticamente os clássicos e, principalmente, segundo a sua biografia, ele passou muito tempo estudando o teólogo Karl Barth. Depois de algum tempo, já formado e bastante influenciado pela teologia daquele seminário e das suas experiências, ele finalmente foi ordenado, mas agora ordenado numa outra denominação, não naquela da qual ele vinha. E então foi mandado para uma pequena cidade também, e ali ele começou um trabalho com o suporte do presbitério e da própria igreja. Uma cidade que ele depois vai passar cerca de 30 anos. E ele conta, nas suas reflexões, as dificuldades que teve para iniciar o trabalho. E o trabalho de uma igreja nova começa dentro da sua casa, num porão. E depois de algum tempo, vendo algumas pessoas que se deslocaram de uma igreja maior, em comum acordo com ele, e começou a frequentar aquela igreja que ele estava iniciando, ele fala que eles se reuniam num porão, e as pessoas chamavam de a igreja das catacumbas. E essa igreja então desenvolveu. Ele teve um trabalho muito difícil, muito árduo. Foram décadas de preparo, e ele teve a oportunidade de acompanhar a sua pequena comunidade crescendo como uma criança, e ele pôde, sob a intervenção de Deus, cuidar daquela pequena igreja, e essa igreja cresceu, essa igreja desenvolveu-se, tornou-se uma igreja muito influente. E ele fala que à medida em que aquela igreja crescia, ele também crescia. E ele também cresceu. E ele tornou-se um importante ministro, um grande escritor, um poeta, um homem que escreveu alguns romances, mas muita obra no campo da teologia pastoral. Eugene Peterson, como alguns de vocês certamente conhecem. Esse homem, quando ele sai de sua igreja, lá por volta de 1991, ele já tinha exercido cerca de 30 anos o ministério ali, com muitas dificuldades, que ele conta nas memórias de um pastor. Mas ele diz que foram anos extraordinários. E depois daquele período, a sua igreja já estava com mais de 500 membros, e sempre crescendo cada vez mais, desenvolvendo e se envolvendo com outras atividades, inclusive atividades sociais. Quando nós olhamos o conceito de igreja verdadeira, é algo que nos faz suspirar. Ficamos um pouco assustados com essa mobilidade, com essa diversidade, com essa quantidade extraordinária de nomes, de multiplicidade de denominações que a cada dia vai aparecendo aqui na nossa cidade, no Brasil e no mundo inteiro. E é fato que não só eu como você, como o anjo desta igreja, como os oficiais dessa igreja, já chegaram a uma conclusão que uma verdadeira igreja cristã, ela não tem características simplesmente relacionadas à idade, à antiguidade. Não é por ser antiga que ela é verdadeira. Não é também pelos seus extraordinários ministros, porque atualmente nós temos visto e ouvido, e eu creio que uma geração atrás também, uma geração ainda mais recuada da nossa, viram homens excepcionais no púlpito. E nós podemos dizer que essa diversidade e esses homens excepcionais também não são necessariamente provas de que uma denominação ela é integralmente leal,
verdadeira e cristã. Não é também pela placa da denominação, não é pelo nome da denominação que nós podemos dizer que ela é uma igreja verdadeira. E nós poderíamos continuar perguntando aqui a nós mesmos, a nossa história, a cultura, aos livros de teologia, o que caracteriza uma igreja verdadeira. Nós também não queremos nos preocupar nessa noite em falarmos a respeito das marcas de uma verdadeira igreja, que muito provavelmente vocês conhecem. Então, o que é viver uma verdadeira igreja? Ou viver no meio de uma verdadeira igreja? Em primeiro lugar, é necessário que nós entendamos que a igreja, ela não é simplesmente uma denominação. A igreja não é simplesmente um presbitério. A igreja não é um conjunto de instituições, uma confederação ou uma federação. Que a igreja também, ela não pode ser caracterizada pelo seu prédio, ou pela sua suntuosidade, pela sua beleza, ou pelos seus equipamentos, pelos seus bancos de carvalho, ou pelo seu extraordinário púlpito, ou por sua arquitetura. Não são essas questões que caracterizam uma igreja. Porque o conceito de igreja, segundo a Escritura Sagrada, está intimamente ligado ao cristão, ao ajuntamento de cristãos. Portanto, quando nós nos reunimos, quando eu e vocês nos reunimos, não importa se 500 pessoas, como a igreja presbiteriana Cristo é o Nosso Rei, de Eugene Peterson, ou se aquela comunidade de 2 ou 3 que a Escritura fala, ou uma comunidade de 32 pessoas, de 40 pessoas, ou uma quantidade de 60, 70 pessoas, não importa. O que significa, de fato, uma verdadeira igreja, é quando nós, cristãos, verdadeiros, transformados, com os nossos corações arrependidos dos nossos pecados e confessantes e perdoados, nos reunimos e prestamos culto a Deus. Portanto, a igreja começa em mim porque eu sou a igreja. E quando nós nos juntamos, compomos partes deste corpo extraordinário que a Bíblia chama de a noiva do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É óbvio que uma igreja verdadeira, ela pode ser antiga. Uma igreja verdadeira encontra-se entre os metodistas, os batistas, os presbiterianos, os anglicanos, os luteranos, os assembleianos. É evidente que igrejas verdadeiras ocupam espaços suntuosos, grandes prédios ou grandes tendas, mas fundamentalmente a igreja verdadeira é aquela que começa a partir de uma conversão dentro do coração do pecador, e esse pecador convertido, ele agora é levado aos pés de Cristo, e ele começa a viver como se fosse um pequeno Cristo. Eu creio que esse é o sentido da verdadeira igreja. É quando o homem pecador se torna um pequeno Cristo. E nós procuramos viver segundo o que o Senhor Jesus nos ensinou através da sua bendita palavra. Ora, então, quando procuramos esta igreja verdadeira, é evidente que nós vamos encontrá-la no Novo Testamento. Quando chegamos no Novo Testamento e começamos a folhear, principalmente esses primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, nos surpreendemos com tudo aquilo que Lucas nos mostra e nos ensina, mas de uma maneira assim extraordinária. O evangelista Lucas, ele nos apresenta a verdadeira igreja, e ela
tem que ser observada com muito cuidado, porque dependendo da sua velocidade na leitura, você não consegue ver essa verdadeira igreja. Parece que a brevidade é tão sintética, é tão curta as menções que o evangelista faz, que parece ser de propósito, para que aqueles mais descuidados não possam enxergar com um pouco mais de claridade o que realmente significa uma verdadeira igreja. O evangelista Lucas, então, quando ele descreve, ele vai dizer algumas características dessa igreja. Mas eu entendo que não são simplesmente características. Assim como esse prédio aqui de vocês, que é muito empolgante e grande e certamente muito sólido, ele está fincado sobre colunas e sobre vigas. Eu entendo que o que Lucas faz aqui é exatamente nos mostrar essas colunas e essas vigas sobre as quais a igreja é construída. É o fundamento sobre o qual a igreja de Cristo é erguida. E então nós podemos observar bem o que Lucas fala. Ora, meus irmãos, então, uma igreja que pretende ser verdadeira, é evidente que ela é uma igreja que expressa, que pratica e que exercita o seu amor incondicional à bendita Escritura. É uma igreja que tem a Bíblia como o seu centro. É uma igreja que tem a Bíblia como autoridade final. A igreja que é a representante legítima de Cristo, ela não pode ignorar a Escritura Sagrada. E talvez nós tenhamos que falar muito sobre isso, não só do púlpito, mas no nosso dia a dia, com os nossos amigos, nas nossas conversas informais, porque há muito desprezo hoje pela Escritura Sagrada. Hoje são muitos os atrativos, aquilo que podemos chamar de produtos espirituais, ou mesmo produtos evangélicos que são oferecidos à igreja, e a igreja os consome, tem de alguma forma colocado uma cortina perigosa que tem embaçado essa contemplação e essa necessidade que nós temos de nos debruçar sobre a Escritura Sagrada. Então vejam que uma igreja cristã, segundo o padrão do Novo Testamento, é uma igreja que mantém-se fundamentalmente estruturada sobre a Escritura Sagrada. A Bíblia diz: perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vejam aí, é quase o caput do texto. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ora, então, essa igreja que é mencionada aqui, cuja descrição é tão rápida, como eu disse a vocês, que se nós nos descuidarmos, simplesmente nós não iremos enxergar. E poderíamos dizer: Senhor, era necessário uma descrição minuciosa aqui da tua igreja, para que todas as nossas dúvidas fossem dissipadas. Mas o Senhor Deus, Ele vai de uma maneira providencial, contundente, Ele vai nos mostrando os fundamentos, as bases de uma verdadeira igreja. Então a verdadeira igreja, meus irmãos, é aquela que permanece nos fundamentos apostólicos. Ora, o que significa isso? Significa que essa igreja, ela possui um projeto de instrução, ela possui um programa de educação. E esse programa de educação não é um programa de educação constituído por um
ideólogo, constituído por um filósofo, ou constituído por um grande teólogo, ou não é algo que nós encomendamos para os nossos irmãos europeus ou americanos. Nada disso. Esse programa educacional de instrução que a igreja tanto depende, e que a igreja deve vivenciar, que a igreja deve buscar, que a igreja deve insistir, é a Escritura Sagrada. É a matriz curricular que vai reger todo o ensinamento da igreja. Não existe igreja de Cristo. Parece, meus irmãos, que nós estamos falando da igreja de Cristo. Ora, se nós estamos falando da igreja de Cristo, é evidente que nós não podemos desassociá-la da Escritura Sagrada. E vocês sabem perfeitamente, na experiência de cada um e nas experiências de leitura que os irmãos já viram através da literatura, através dos noticiários, daquilo que nós absorvemos, que todas as vezes que a igreja de Cristo se afastou consideravelmente da Escritura Sagrada, a sua ruína foi imediata. Essa igreja sucumbiu, os seus flancos foram abertos, penetraram por esses flancos, pelas suas muralhas intransponíveis, todo o tipo de adversário, e esses adversários, eles foram suficientemente fortes para derrotar uma igreja fraca, uma igreja sem estímulo, uma igreja que já não mais se nutria da genuína palavra de Deus. Ora, então a genuína palavra de Deus, ela é fundamental. Ela é uma coluna para a estruturação de uma igreja verdadeira. Certamente não haverá igreja verdadeira sem que esta igreja ame profundamente as Sagradas Letras, sem que ela pratique as Sagradas Letras, sem que ela faça com o que os seus membros amem as Escrituras, pratiquem as Escrituras, leiam as Escrituras, se envolvam com as Escrituras, se encontrem nos caminhos que as Escrituras descrevem, subam pelas montanhas e pelos vales, entre através do Jordão na terra prometida, alcance os píncaros de toda a nação de Israel. Nós precisamos nos envolver com o texto, encharcar o nosso corpo com as narrativas bíblicas, apaixonadamente caminhar com Cristo pela Palestina, pela Galileia, pela Judéia, por Nazaré, pelo mar da Galileia. Precisamos caminhar com o apóstolo Paulo, aquelas viagens extraordinárias, entrarmos na mente de Paulo para entender quais eram as suas motivações, e nós sabemos que era Cristo, os seus métodos, a sua didática, a sua coragem, a sua forma eloquente de proclamar o Evangelho, porque Paulo amava a Escritura Sagrada. E nós devemos amar a Escritura Sagrada, devemos dedicar tempo na Escritura Sagrada. E quando falo que você precisa dedicar tempo na Escritura Sagrada, eu estou falando agora de uma prática que deve existir na piedade pessoal de cada membro da igreja. Ora, evidente que a igreja, ela deve ter um programa de ensino. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ora, o que significa isso? Senão uma disposição apaixonada por aquilo que os apóstolos ensinaram. E tudo aquilo que os apóstolos ensinaram derivavam-se de Cristo.
Se Lucas está dizendo o que ele disse aqui, é porque o próprio Lucas, ele estava abastecendo o seu coração, abastecendo a sua mente, abastecendo a sua alma com os valores apostólicos. Então a igreja, ela deve se voltar para o que Lucas ensinou, para o que, ainda que Lucas não fosse um apóstolo, mas é um evangelista inspirado por Deus, nós temos que nos voltar para Pedro, nós temos que nos voltar para Tiago, para João, para André. Nós precisamos nos voltar para os apóstolos e perguntar aos próprios apóstolos o que eles ensinaram. E aí nós teremos, meus irmãos, as respostas na própria Escritura Sagrada. Porque Mateus era apóstolo, Levi Mateus escreve um evangelho tão rico, tão precioso, tão inspirativo. Nós temos João, que escreve o último evangelho de uma forma tão maravilhosa, que nos fala tanto sobre o Logos de Deus e nos revela tantas verdades. O evangelista Marcos, com a sua rapidez, o próprio Lucas. Vejam que quando a Bíblia fala que a igreja de Cristo do Novo Testamento perseverava nos ensinos dos apóstolos, isto significa que a igreja praticava o ensino apostólico. Não gastava tempo com os filósofos, não gastava tempo com as teologias do Egito, não gastava tempo com as ideias da Pérsia ou da Média. Tudo isso era importante conhecer, mas a igreja se debruçava sobre a Escritura Sagrada. Eugene Peterson, que é o pastor da Igreja Presbiteriana Cristo é Nosso Rei, ele foi um extraordinário professor de hebraico e de grego. Ele escreve uma obra chamada A Oração que Deus Ouve. Ele também faz uma tradução muito famosa chamada A Mensagem. E essa tradução, nós não devemos subestimá-la, porque essa tradução da Bíblia, ela penetrou mentes de pessoas que sequer conseguimos avaliar, regiões, países, nações, milhares de exemplares, pessoas que tinham uma certa relutância em ler a Escritura Sagrada, conforme a própria King James, abraçaram essa tradução. E esse homem, então, encharcado pelo desejo da Escritura, pelo amor às línguas originais, ele se debruçava domingo após domingo com a sua congregação, a Igreja Presbiteriana Cristo é o Nosso Rei. E essa igreja, ela soube se alimentar como uma criança necessita do genuíno leite materno. Essa igreja, ela se alimentou dos ensinos e do programa de instrução daquele servo de Deus, porque estava fincado na Escritura Sagrada. E aqueles homens cresceram, e aquela igreja desenvolveu. E aquela igreja, ela foi capaz de preparar jovens muito capazes para a proclamação do Evangelho. Então essa é, meus irmãos, a condição precípua, primária, necessária, importante, é a necessidade de amar a Escritura, de ler a Escritura, de se deixar envolver pela Escritura, de permitir que a Escritura nos guie, para que nós possamos então entender a realidade do mundo. Mas há um outro elemento aqui muito importante também.
que eu também considero uma coluna para uma igreja verdadeira, porque o texto diz: e nas orações. Portanto, quando nos deparamos com esta expressão, e nas orações, significa aqui que era uma igreja que adorava, não apenas uma igreja que se envolvia com a leitura, que poderia ser um exercício mais intelectual, um exercício mais técnico, mais rigoroso, mas Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz que uma outra parte desta igreja verdadeira, tão importante quanto a primeira, é a adoração. E nós, meus irmãos, certamente temos que pensar muito na adoração. O que é a adoração? Será que as nossas igrejas estão adorando? Será que os nossos pastores estão nos encaminhando à adoração? Quando nós nos ajuntamos, como fazemos aqui nessa noite, estamos adorando a Deus? Quando nos reunimos em nossos lares, ou até mesmo para os entretenimentos, será que há ali vislumbre assim de adoração? Então deixa dizer algo aqui para os irmãos, e certamente os irmãos já sabem. Adoração é a reação de corações convertidos, a manifestação de um Deus que nos ama e que se revela através da Escritura Sagrada. Portanto, se nós entendermos a adoração como uma resposta à manifestação de Deus, nós teremos galgado já os degraus da nossa espiritualidade. Ora, então, uma característica, se assim pudéssemos pensar, uma das características de uma igreja verdadeira é a adoração. É evidente que a adoração é uma característica, se assim você entende, é uma marca, mas é um elemento essencial à igreja verdadeira. Mas será que existe na igreja de Cristo momentos em que a igreja se reúne e que não acontece adoração? Evidente que sim. E quantas vezes a Escritura Sagrada ela foi deslocada do púlpito? Quantas vezes utilizaram o púlpito para se falar sobre política, ideologias, para se falar sobre costumes, para se falar sobre cultura, para se falar sobre os mais diferentes temas, exceto o mais importante de todos, que é a palavra de Deus. Então, quando nós nos envolvemos com a palavra de Deus, quando escutamos uma mensagem bíblica, o coração do regenerado responde a Deus em submissão completa, porque é Deus se revelando. Há um chamado para adoração através dos cânticos, e nós podemos pensar também em cânticos espirituais que não adoram a Deus. Como eu gosto esse cântico, a pedra fundamental que vocês cantaram. Ele mostra toda a sublimidade da manifestação de Deus a esse poeta sacro que nos revela através da sua letra temas tão necessários à igreja de Cristo. E como é que nós não podemos adorar escutando um cântico como esse? Mas há momentos no culto que determinados cânticos, e eu espero que não ocorra com vocês, ainda que eu tenha participado e presenciado muitos, que sequer mencionam o nome de Deus, a experiência com Deus,
A resposta a Deus fala-se, sobretudo, a determinados cânticos cantados na igreja que mais se parece com uma declaração que um namorado faz a uma namorada faz a um namorado, com letras estranhas, até mesmo com músicas estranhas. Mas Deus não é adorado, porque a sua letra, ela é castradora e é muito limitada. Portanto, quando a Escritura fala que a igreja perseverava na oração, significa que a igreja ela tinha momentos de adoração. E esse momento de adoração não é simplesmente aquele horário que nós temos na placa da igreja, que diz ali o tempo em que nós estaremos em reunião, em tal dia e em tal hora. Mas essa adoração que começa a partir de uma resposta nossa ao chamado e à manifestação de Deus, se propaga pelo culto, se propaga pela escola dominical, se propaga pelas nossas famílias, transcende ao nosso ambiente de trabalho e nos acompanha. Um sentimento que sempre acompanhou o Eugene Peterson é que ele, em determinado momento da vida dele, ele dizia o tempo todo: quero ser santo, quero ser santo. E parece que ele passou mais de 30 anos repetindo isso: quero ser santo. O que, Senhor, eu posso fazer para ter ainda maior intimidade com o Senhor? É bem provável que falte isso para nós hoje, esse sentimento de querer ser santo. Ou, segundo o C.S. Lewis, ele dizia que o cristão é aquele indivíduo que foi atraído pelo Evangelho, convertido ao Evangelho, arrependido, e agora ele se torna um pequeno Cristo. Se você tiver a oportunidade de ler um livro muito antigo, pouco conhecido, mas muito antigo, chamado Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis, você vai verificar o que ele fala. O cristão é um Cristo em miniatura, é um pequeno Cristo. O cristão é aquele que está lutando. Você e eu somos pessoas que lutam para nos parecermos o mais possível ao nosso Senhor. Isso é santidade, isso é adoração. E quando nós nos reunimos, nós adoramos, ouvindo a palavra, ouvindo esses cânticos e cantando, através das nossas orações, no estudo bíblico, ou através das nossas reuniões de oração. Tudo isso estamos adorando. Então, meus irmãos, vejam que a igreja verdadeira, ela está centrada nestes elementos, a doutrina apostólica, e ela está centrada também na adoração. Mas há outro elemento que aparece aqui no texto. O outro elemento que aparece no texto é o serviço. E vocês poderão acompanhar. É uma característica muito importante da verdadeira igreja, que é o serviço. Aquelas pessoas vendiam o que tinham, e elas dividiam os seus bens, e elas operavam maravilhas ao suprir as necessidades dos seus irmãos. Vejam que ações, ou quantas ações extraordinárias. É muito difícil hoje uma pessoa se convencer através da Escritura Sagrada a respeito dos seus dízimos, que nós devemos trazê-lo porque não nos pertence, é de Deus. Como é difícil hoje falarmos também para a igreja que o domingo é dia
sabático e que nós devemos entregá-lo completamente ao Senhor, não porque estamos preocupados com o nosso descanso, mas porque nós estamos preocupados com Deus. Mas aquela igreja, aqueles irmãos, e provavelmente eram pessoas que não possuíam muitas posses, eles chegaram a vender suas propriedades e eles distribuíam aos pobres. Então não haviam necessitados na igreja. Imagine que sonho, imagine que perfeição participarmos de uma comunidade, dentro de uma vila, dentro de uma pequena cidade, dentro de um arraial, e mesmo sendo uma vila, um arraial, um bairro pobre, os membros da sua comunidade, os seus irmãos, eles não passam necessidade. Não vai ter um dia em que ele vai abrir a despensa e vai perceber que não tem o pão, que não tem ali a aveia, que não tem o café, porque a igreja supria. Não é que as pessoas eram preguiçosas ou que não trabalhavam. E eu sei que a cultura coreana, ela é muito pródiga e valoriza muito o trabalho. Isso é extremamente positivo. Mas há comunidades de irmãos, regiões em que perseguição, doença, pestes, guerras levavam praticamente toda aquela estrutura à falência, e a igreja, ela estendia o seu braço, os irmãos procuravam os necessitados. Meu irmão, está faltando alguma coisa para você? Você vai conseguir pagar a sua luz, a sua água? Você tem recursos para o seu gás? O seu filho tem o remédio necessário? E se a resposta for não, a igreja e alguns irmãos estavam prontos ali a suprir a necessidade dos seus irmãos. Mas esse serviço é muito abrangente na igreja do Novo Testamento. Eles realmente viviam preocupados, e provavelmente, se precisasse de conselho, eles tinham conselheiros, até confessores, pessoas mais fracas que gostariam de abrir o coração para um presbítero mais antigo, um diácono, um pastor. Eles estavam ali de prontidão para ouvir, para socorrer aquelas pessoas que padeciam ou de problemas espirituais, emocionais ou psicológicos. O serviço era abrangente, não havia necessitados na igreja do Novo Testamento, porque aqueles crentes supriam os mais fracos. Então observem que o texto, apesar de rápido, ele nos ensina que a igreja, ela tem sérias preocupações, a igreja tem responsabilidades, mas a igreja de Cristo está fincada sobre o ensino apostólico, ela está fincada sobre a adoração, ela está fincada sobre a assistência. E um quarto ponto, a igreja de Cristo, ela vivia plenamente a comunhão. Ah, que coisa extraordinária é a comunhão. Falarmos apenas aqui rapidamente para vocês dá impressão de superficialidade, mas quando nós nos debruçamos sobre o verdadeiro sentido da comum união, aí ficamos deslumbrados com esse princípio que é cristão. Eu me aproximo de você, eu quero me aproximar de você, eu não sou antipático para viver longe de você. E mesmo que você seja antipático, ou arrogante, ou orgulhoso, eu me submeto, eu quero a tua amizade, eu quero compartilhar alegrias com você,
experiências com você. Eu quero conversar a respeito de banalidades. Eu quero conversar a respeito de cultura. Eu quero conversar a respeito de geografia, de matemática, de cálculos. Eu quero conversar com você sobre a vida, as questões práticas da vida. Você gosta de andar descalço? Pois dentro da minha casa eu não consigo usar nem chinelo nem sapato. Eu gosto de sentir o piso. Você gosta de um café mais adocicado? Você gosta de pizza? Você gosta de carne de sol? E provavelmente estou falando aqui de hábitos culinários brasileiros, né? Um cuscuz. E nós conversamos ali. E que tal fazer um cuscuz? É fácil. Coloca a milharina num prato, amarra com um pano e deixa no vapor por algum tempo. Depois você tira, corta, coloca leite de coco e desfruta ali de um café muito saudável. Então, entrar em comunhão e viver em comunhão é compartilharmos as dificuldades, os problemas, as alegrias, mas principalmente partilharmos o Evangelho, discutirmos sobre temas do Evangelho. Mas não se esqueçam que a Bíblia fala que eles comiam o pão juntos. Eles comiam o pão juntos. E quando fala de comer o pão junto, está falando de uma das celebrações mais importantes para o judeu e para nós também, que é o alimentar-se. Jesus andou com os discípulos em Emaús, depois parou na casa deles e alimentou-se. Quando Jesus apareceu aos discípulos, perguntou se tinha alguma coisa para comer e comeu. Depois Jesus estava lá no Mar da Galileia e ele estava provavelmente assando peixes para uma alimentação com os seus discípulos. E isso é comunhão. É desfrutarmos das iguarias, das panelas do Stanner, ainda que ele nunca tenha me chamado para almoçar na casa dele. Mas, aí você pode falar, o inverso também é verdadeiro, né? Mas é participarmos e sem muitas preocupações. Eu não devo articular um arquivo de temas, uma enciclopédia de temas para ir discutir com o meu pastor, com o pastor dessa igreja. Mas nós podemos nos encontrar para falarmos de poesia, para falarmos de Dostoiévski, ou para falarmos sobre a divisão das Coreias em 46, ou da guerra na Coreia de 54, ou daqueles temas do Brasil, e passarmos algum tempo juntos. E sabermos exatamente o tempo de comunhão e não ultrapassarmos, para que não sejamos cansativos para os nossos irmãos. Então esta era a igreja de Cristo. Vejam, nós temos dois elementos tão sólidos, que é a instrução bíblica e a adoração. E nós temos também dois elementos que não estão em desacordo, que não estão diminuídos, mas que é também na mesma vitalidade, na mesma proporção, serviço e comunhão. Portanto, educação teológica e bíblica, adoração, serviço e comunhão são as características de uma verdadeira igreja. E essa verdadeira igreja, ela, na prática destes elementos, conforme Lucas colocou aqui, estaremos exercendo plenamente o nosso ministério. E não haverá política, não haverá perseguição, não haverá terroristas, não haverá ideologia, não haverá secularização, pensamentos ateísticos, não haverá força no mundo capaz
de movimentar uma igreja que esteja solidamente fincada na instrução da palavra de Deus, na adoração, no serviço e na comunhão. E nós crescemos. Mas eu já quero finalizar só destacando aqui 4 palavrinhas rápidas. Quando a igreja pratica o que nós acabamos de expor aqui, que é tão claro e está diante dos teus olhos aí, a igreja, ela transborda, ela é plena, e os efeitos são extraordinários. Então vejam, quando praticamos isso, quando observamos isso na igreja, porque começa comigo e com você, então nós temos algumas atitudes. A primeira é alcançar. Então eu quero rapidamente falar de alcançar, conquistar, ensinar e treinar, muito rapidamente. Precisamos alcançar a nossa comunidade. Eu preciso conhecer a minha comunidade. Os crentes devem conhecer uns aos outros. Até onde eu posso ir? Com quem eu posso conversar ou me comunicar? Amigos precisam ser alcançados. E alcançar aqui é com a graça do Evangelho. E alcançar aqui é observar quem frequenta a calçada ao nosso lado direito e ao nosso lado esquerdo, ou à frente da nossa igreja. Alcançar aqui é adquirir uma Bíblia que a Sociedade Bíblica do Brasil vende, talvez aí a R$2 e a R$3, e na intrepidez do Espírito Santo, sair nessa rua Paraíso aqui, entregando essa Bíblia para todos os comerciantes. Não importa se for um bar. Sabe quem é o dono? Sei, é o seu José. Seu José, eu trouxe uma Bíblia para o senhor. Eu gostaria de saber se eu posso orar pelo senhor. Entrega a Bíblia para ele e ora. Ou o seu Manuel da padaria. Posso entregar uma Bíblia para o senhor? Entrego e oro. Eu gostaria de orar. Ninguém, são poucas as pessoas que rejeitam a oração. E quem sabe tenhamos a oportunidade a partir daí de falar desta igreja verdadeira que prega o Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o fundamento dos apóstolos e é a salvação para todos aqueles que nele crê. Eu posso passar no tapeceiro, seu Antônio, posso entregar uma Bíblia para o senhor? E aqui está a Bíblia. Um transeunte recebe uma Bíblia, posso orar por você? E ora. Um folheto, os vizinhos, um trabalho simples de evangelista, e certamente nós não teremos aquela resposta negativa que o Eugene Peterson teve lá no começo do ministério dele, quando todas as portas de uma cidade se fecharam para ele. Mas as pessoas haverão de nos ver, de receber, de ver que há santidade e sinceridade em você. E se quiserem discutir religião, você não discuta religião, apresente a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E isso é o fundamento da nossa fé. Então nós precisamos alcançar. E quando alcançamos, trazemos as pessoas para a igreja. E aí vem a segunda palavra, que é conquistar, que é diferente de alcançar. Nós alcançamos e trazemos. Agora nós conquistamos as pessoas. E quem sabe cercamos as pessoas com conversas amenas. E aos poucos ali vamos mostrando que somos simpáticos e que gostaríamos de conhecê-los melhor. E as pessoas
geralmente estão cheias de problemas, cheias de incertezas. Muitas são suicidas, estão em desespero, viciados, com filhos usando drogas, problemas financeiros, de relacionamento. E você pode ser o instrumento de Deus para a salvação deste que é cego, deste que é manco, deste que é incapaz por si só de ver a luz do Evangelho. E depois que você conquistou essas pessoas, nós temos uma outra tarefa, que é ensinar. E quem sabe poderíamos ter algum tempo para falarmos sobre Cristo. Poderemos nos reunir para ler a Bíblia, poderemos nos reunir para orar, poderemos nos reunir para fazer algum estudo. Na maioria das vezes as pessoas aceitam. Então você vai apresentar o Evangelho de Cristo para elas. E elas vão amar aquilo, elas vão gostar. Se for o caso, ofereça um chá. Essa igreja, com tantas salas preciosas aqui, convide um grupo de vizinhos e amigos e apresente naquele chá o Evangelho. E quando você menos espera, o Espírito Santo está trabalhando, abrindo aqueles corações, transformando, e essas pessoas estarão caindo em sincero arrependimento e já suplicantes a Cristo. Então você foi um instrumento de Deus para alcançar aquela alma. E essa alma alcançada, o serviço da igreja não para aí, porque nós teremos que continuar. E aí vem a última palavra: treinar. Treinar. E treinar é ensinar as pessoas a como ser um cristão, a como usar as armas do cristianismo, a como aprender as nossas doutrinas, um pouco de apologética bíblica, ou então como iniciarmos uma conversa numa visita a uma pessoa que não conhece o Evangelho. E esse treinamento é para a vida inteira, envolve toda a igreja. Dessa maneira, então, meus irmãos, alcançando, conquistando, ensinando e treinando, nós veremos aí o mais frutífero ministério da igreja. E se uma igreja não pratica isso, sobre os fundamentos apostólicos, adoração, serviço e comunhão, nós não teremos solução para aquilo que vai acontecer com a igreja. Ela vai se definhando, ainda que pertença a Cristo, ela vai se definhando, e ela pode se transformar em uma igreja inócua. E se transformando numa igreja inócua, significa que, se essa igreja, na noite para o dia, ela for arrancada ali do seu locus, do seu local, ninguém vai sentir a falta dela. Então vejam que oportunidade extraordinária o Senhor Jesus nos oferece, enquanto servos e filhos dele. Temos todos esses elementos, conduzidos pelo Espírito Santo, capacitados pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo que habita em você, e ao seu lado Cristo, e o Senhor Deus comandando, gerenciando e providenciando tudo o que nós haveremos de necessitar. Então, a morte será mais poderosa que a igreja, e na sua proclamação, os políticos, as políticas, a economia, o ateísmo, as ideologias, nada nesse mundo, meus irmãos, haverá de impedir o avanço, o progresso e o triunfo da igreja. E num belo dia, quando as pessoas não estiverem esperando,
o Senhor Jesus Cristo haverá de aparecer em glória e nós seremos conduzidos para a eternidade. Enquanto esse dia não chegar, devemos lutar, trabalhar incansavelmente na defesa da fé, conforme Judas nos ensina. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Louvado seja Deus, agradecemos muito a vida do reverendo Wilson, agradecemos o seu irmão, belas palavras, Deus abençoe muito a vida do senhor e o seu ministério. Gostaria de pedir o pastor Choi que viesse à frente e orasse por nós. Boa noite, irmãos. Muito obrigado a palestra de hoje. Muito edificante, muito esclarecedora e que realmente acrescentou muito ao nosso conhecimento. É um desafio muito grande, né? Para a nossa igreja abrir olho, para realmente investir para o reino de Deus. Eu gostaria que nós mais uma vez agradecemos com gratidão para o pastor, para o reverendo Wilson e a sua mulher, com presença aqui, com palestra. Vamos receber com palmas, agradecendo. Muito obrigado. Tem aviso? Algum aviso? Não? Bom, depois da palestra nós teremos lanche. Então nós teremos lanche no refeitório. Tá? Vamos orar então, para terminar. Senhor nosso Deus, nós agradecemos pela palestra de hoje, que foi muito edificante para nós. O Senhor, nós sabemos da necessidade da reforma da igreja hoje. Estamos orando por isso há algum tempo, mas precisamos de oração responsável, oração comprometida, oração fazendo nossa parte. O Senhor chama, reúne, protege sua igreja por o seu Espírito Santo e sua palavra, para que sua igreja seja santa, unida com Cristo Jesus e universal e apostólica. Hoje, Senhor, mais uma vez, nos ensinou a importância de fazer uma igreja, não qualquer igreja, mas uma igreja verdadeira, uma igreja de Jesus Cristo. Hoje nós ouvimos a Tua palavra com poder e autoridade, que nós não percamos essa oportunidade, que lembremos e pratiquemos para edificar uma igreja verdadeira, igreja de Jesus Cristo,
Obrigado, Senhor, pela vida de Reverendo Wilson e sua mulher. Senhor, abençoe seu ministério e a sua igreja para que a sua glória e o reino de Deus seja manifestada. Abençoe todos que estão presentes aqui, irmãos e irmãs da nossa igreja, unidos como uma família, possamos fazer a nossa igreja central uma igreja cada vez melhor, uma igreja verdadeira, uma igreja de Jesus Cristo. Que possamos lembrar sempre as características, 4 características da igreja verdadeira: doutrinas, adoração, serviços e comunhão. E também, Senhor, para que a igreja seja uma igreja realmente praticante, igreja transformadora, igreja plena, que possamos alcançar, conquistar, ensinar e treinar, tudo pelo Espírito Santo, enraizado na Tua Palavra, para que possamos ter os frutos verdadeiros. Oh Senhor, faça a Tua obra, Senhor, faça a Tua obra na nossa igreja, para que possamos realmente aprender e com o tempo possa melhorar, fazer uma igreja verdadeira. Muito obrigado, Senhor. Abençoe todos. E assim nós oremos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado, irmãos.